Meu nome é Mariana Coelho Cardoso, eu vou falar sobre Lusitandidade, do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. A Lusitandidade marca um processo muito importante na história da nossa civilização, porque foi quando Portugal, em seus domínios explorativos, quando naquela época Portugal se sentia ameaçado pela Espanha, Holanda e Inglaterra, no sentido financeiro, por conta que naquela época Portugal queria explorar a maior quantidade de terras possíveis para adquirir seus bens e riquezas. E também conquistar um território maior para determinados fins. Então, quando Portugal fez um tratado com a Espanha, Tratado de Tordesilhas, que assegurava a Portugal que uma parte daquelas terras exploradas, por exemplo, olha, de tal ponto da linha do Equador é meu, assegurava que também a Espanha não poderia invadir, né, tomar o que ele estava conquistando naquele momento. Então, tudo isso também foi regido pelo rei, porém, a grande influência naquela época por Portugal era da igreja. A igreja tinha o domínio do direito naquela época, principalmente. Era ela quem regia os contratos, o que podia e não podia. Autorizava, por exemplo, quando Portugal chegou ao Brasil e começou um processo de ocupação no Brasil, descobrindo aquele povo, né, os povos indígenas aqui na época, que era um povo pagão, que andava nu, não tinha um sistema hierárquico, sistema de reino igual Portugal. Portugal viu ali no começo um pouco confuso, mas viu ali uma oportunidade de tirar vantagem também daquele povo, porque como eles não tinham religião, para eles era um povo perdido, então não era um povo que tivesse valor. Então, no processo de ocupação, Espanha, Portugal, nos tratados, nunca foi considerado o povo indígena na divisão de terras. Ele sempre foi um povo deixado de lado, o que sempre aumentou a discriminação, a desumanização dos povos indígenas, que naquela época também foram tratados como escravos no começo, já que tiveram toda a sua vida tirado de si, a sua liberdade tirada de si, e porque a igreja via naqueles povos uma oportunidade de também passar a religião católica, que era a religião que eles acreditavam, que aquele povo precisava ser salvo também. Ou seja, também dava uma mascarada nos objetivos de Portugal, que eram principalmente mercantis, mas que acabavam de explorar a riqueza daqui, né, e levar para Portugal, acabava sendo mascarado por um objetivo de catequizar esse povo, né, pela igreja. E foi o próprio Papa, na época, que regiu uma carta que chama Carta Inter Terra, que dizia lá que autorizava Portugal, autorizava que tomassem essas terras e que não considerasse esse povo, que podia sim se apropriar desse povo, usar eles, usar a mão de obra deles, e devia sim passar a religião para eles, independente se eles queriam ou não. Eles precisavam ser salvos. Então, foi assim que aconteceu o processo da lusitandidade aqui no Brasil, e que também foi um marco para nossa... Porque como eles também trouxeram escravos, trouxeram todo esse negócio, acabou ocorrendo um processo também de mistura de raças aqui. Então, foi muito importante para que a gente entenda um pouco de como o nosso povo foi formado, como é o começo da nossa história. Muito obrigada.